Fala aí, moçadinha, beleza? Ferramenta indispensável para o mecânico, né? Para o técnico em motores. Torquímetros. Vou pegar um terceiro torquímetro. Ele está num armário fechado. Vou abrir o armário, pego o meu torquímetro, fecho o armário e trago para cá. Aqui na minha oficininha eu tenho, acho que 15, 16 torquímetros diferentes. No trabalho eu devo estar já com uns 32 torquímetros. Comum mecânico, até uns eletrônicos bem interessante. Importante do torquímetro que ele não fique no sol, não fique no frio, não sofra choque. É uma ferramenta indispensável, é uma ferramenta do dia a dia. O bom técnico não vai ficar apertando o parafuso na mão, sem um controle do torque de aperto. É uma maneira muito simples de ver se a oficina é uma oficina que é gerenciada por pessoas competentes ou não. Uma pessoa que não usa torquímetro, eu já fico desconfiado, tá? Esse aqui é um torquímetro muito comum, mecânico, relativamente barato. Eu vou utilizar ele para circunstâncias que não tem grandes importâncias. Se eu for usar um torquímetro para apertar um cabeçote, por exemplo, de um motor, aí eu vou usar um eletrônico e aí eu posso estabelecer uma série de regulagens como ângulo de rotação, né, durante o aperto, o torque, o pico do torque, ou a resistência que o parafuso está exercendo, né, a resistência que na rosca está se exercendo. Eu posso ir bem longe no uso do torquímetro. O torquímetro pode me ajudar muito também quando eu desmonto o motor. Às vezes eu quero saber, já expliquei isso aqui, se você olhar nos vídeos anteriores, vai ver que tem uma técnica muito simples para ver qual o torque aproximado que estava apertado o parafuso. Então é bem interessante. Por que eu faço isso? Porque na maioria dos motores que eu restauro hoje em dia, é muito difícil ter uma ficha técnica realmente comprovada do motor em questão. Se eu for, por exemplo, hoje, essa semana eu trabalhei num motor muito antigo, alemão, de 1913, não tem nenhuma tabela de torque, então eu tenho que fazer a minha tabela de torque, o que não é fácil. Mas, por exemplo, o fabricante do parafuso vai me dar o torque que eu tenho que usar para um determinado parafuso, que tem uma determinada rosca, que tem um determinado material, um determinado comprimento, o torque com o mesmo parafuso, se o meu cárter for de alumínio, for de aço, ou for de bronze, talvez eu vou usar um torque um pouco diferente, mas é uma ferramenta indispensável. Esse aqui vai de 20 a 100 newtons, esse aqui vai de 0,2 a 0,6 newtons. É bem... Por que eu vou usar isso aqui? Parafuso muito pequeno. Tá? E esse aqui é de 1 a 60. Esses dois aqui são muito bons. Muito bons. Esse aqui é o mais comum. Esse aqui foi o meu primeiro torquímetro que eu comprei para mim, estando aqui na Bélgica. Quando é meu aqui, a cada 2 anos eu faço um controle no meu trabalho a cada 6 meses. Um detalhe muito importante é quando eu vou usar uma chave, por exemplo, aqui um soquete, eu vou colocar aqui. É importantíssimo que não tenha muito jogo aqui, que tenha um jogo natural, uma tolerância aqui, que não sei se vai dar para ver, mas
Esse aqui está em perfeito estado, esse torquímetro, tem um jogo aqui. Tá? Ele tem um movimento aqui assim. Está perfeito. Mas eu não posso usar, por exemplo, um soquete que foi usado de uma maneira abusiva numa parafusadeira pneumática. Por quê? Porque aí vai gastar aqui o encaixe, e aí quando eu montar, vai dar muito jogo aqui. Isso aí vai aumentar a minha margem de erro de torque, tá? Você tem que tomar extremamente cuidado com isso, tem que entrar justo. Outro erro que o pessoal costuma fazer é às vezes usar, deixa eu ver se eu tenho aqui, essa aqui é uma extensão, né? Mas é uma extensão bem particular, ela tem um perfil diferente. Vocês podem ver que tem um perfil diferente dessa daqui. Para que é essa? Tem um movimento, para ter um melhor acesso. Eu nunca vou usar esse tipo de extensão aqui. Jamais, 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 não vou. Tá? Isso aqui vai dar um erro durante o meu aperto. Então eu não vou usar. Outro detalhe importante, tomar muito cuidado quando eu vou usar uma extensão. Se eu for usar uma extensão dessa, aqui, um sextavado de 12 milímetros, é uma extensão de meia polegada e digamos que eu dei um torque aqui de 25 newtons, não tem problema. Mas se eu usar essa mesma extensão com uma chave 32 e talvez colocar aqui 80 newtons, pode ser que a extensão aqui vai se tornar uma barra de torção. Vai me induzir a um erro. Logicamente, se a minha extensão for ainda maior, como essa daqui, lá eu corro um risco bem grande que isso aqui se torne uma barra de torção. Como é que eu resolvo esse problema? Entre em contato com o fabricante do teu torquímetro e veja quais são as extensões que ele te recomenda em função do torque exercido durante o aperto. Outro detalhe, não se faz isso. Extensão com extensão e depois eu coloco meu soquete. Não se faz isso, é uma só extensão. Tem extensão de tudo quanto é medida. E eu vou sempre privilegiar a extensão mais curta. Se eu for apertar um cabeçote, por exemplo, eu vou dar preferência a esse tipo de solução técnica. Isso é muito importante. Outro detalhe que é bem interessante, o ideal é utilizar em torno de 60% da capacidade da minha chave dinamômetro, do meu torquímetro. Eu ia falar em francês, une clé dinamométrique. Outra coisa, vou mostrar para vocês, essa é uma chave de torque, uma extensão para torque. Essa extensão aqui é muito mais resistente do que essa daqui. Essa é homologada para essa chave. Eu venho, no caso aqui eu faço assim, eu vou regular o torque que eu quero, travei, aperto, acabei de apertar, não vou apertar mais nenhum outro parafuso, eu venho, imediatamente depois coloco no zero, limpo minha ferramenta e já vou colocar no meu armário
Não tem necessidade de ficar fora. Como essa aqui é uma chave, muito legal essa chave, uma marca alemã, e o torque aqui realmente, como é muito, muito baixo, de 0,2 a 0,6 Newton, tem até uma extensão homologada pela chave e que é flexível. Então, se necessário, ou eu coloco meu soquete aqui diretamente, ou eu posso usar ela, mas eu vou usar só essa extensão, mais nada. Acabei de usar, o instrumento está no zero, venho, coloco na embalagem, sempre. Um detalhe que eu faço, hoje em dia, cada vez mais eu tenho que fazer... não lembro mais como é que fala em português, não sei se o termo correto é auditoria. É alguém que está com um problema no motor, me chamam para eu ter que fazer um controle do trabalho. É um trabalho bastante delicado, porque geralmente é o dono do motor que me chama e fala, olha, levei o motor para ser preparado, restaurado em tal lugar, ou colocaram no meu carro, andei e deu problema, quero que você veja o que está acontecendo. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou falar com o técnico que trabalha no motor, e aí a gente vai discutir junto para tentar resolver junto o que eu tenho, qual é o problema que tem no motor. E um primeiro teste que eu posso fazer, que parece assim, como é que eu posso dizer, inocente, mas não é inocente. Eu chego, estou olhando o motor e falo para ele assim, me passa um paquímetro, por favor. Se ele for buscar o paquímetro, ele sabe exatamente onde está o paquímetro. O paquímetro está na caixa, está bem conservado, nunca caiu, ele está em estado novo, impecável, e ele sabe imediatamente onde se encontra o paquímetro, já é um bom sinal. Passou um certo tempo, alguns minutos, eu vou falar para ele, falar assim, me passa um micrômetro de 0 a 25 milímetros, por favor. Mesma coisa, eu vou olhar onde que ele vai buscar a ferramenta, quanto tempo que ele demora, em que estado que está a ferramenta dele. Muitas vezes, muitas vezes, a pessoa fica assim, não, peraí, não lembro, né, que eu coloquei, eu usei ontem, mas não sei. Péssima resposta. Então quer dizer que ele não tem o hábito de usar esse tipo de ferramenta. Então não é bom sinal. E um último, só para falar, para terminar numa observação que eu acho muito engraçado. Quando eu entro numa oficina, uma das primeiras coisas que eu faço hoje em dia, eu olho em volta do pé das mesas de trabalho. Se tiver sujo em volta dos pés da mesa de trabalho, é alguém que não está preocupado com a limpeza e não está preocupado com os detalhes. Então ele deve fazer parte daqueles mecânicos que está cheio de peça velha estocada, em prateleira empoeirada. Não é um bom hábito aos meus olhos. Logicamente, exceções existem, mas são uma minoridade, tá bom? Então tá aí, pessoal, algumas informações básicas sobre torquímetro e como a gente tem que trabalhar, né?